Boa tarde, eu sou a Giovana, faço filosofia na Federal do ABC e hoje eu estou aqui com os meus colegas, Ana Lu e César. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre quem é o cidadão de bem, principalmente pensando no contexto atual, ou seja, no governo Bolsonaro. Bom, da onde foi que surgiu essa ideia de trabalhar com o conceito de cidadão de bem? A gente já viu esse termo aparecer em vários discursos do Bolsonaro, de alguns ministros, de vários dos seus eleitores que se auto-intitulam como nós somos o cidadão de bem. Então, quando o Bolsonaro estava numa visita ao Paraná para defender a flexibilização do porte de armas, ele vai dizer que a vida do cidadão de bem não tem preço. Então, ou seja, esse cidadão de bem é quem importa no governo Bolsonaro. E aqueles que não se enquadrarem nisso, tanto faz a vida deles. E ainda sobre a flexibilização do porte de armas, ele vai afirmar que para que é que ele quer flexibilizar isso? Para que o cidadão de bem possa ter paz dentro da sua casa. Outra coisa que o Bolsonaro também vai dizer, quando ele está falando com os ruralistas, é que o que ele pretende é dar a licença para matar para esse cidadão de bem. E que isso é importante porque quem tem uma propriedade privada precisa defender essa propriedade privada e defender a sua própria vida. Então, com esses discursos do Bolsonaro, o que a gente consegue perceber é que dentro do governo dele, as medidas que ele vai propor é que para que o cidadão de bem consiga se defender. E aí algumas questões que vão surgir aqui é de quem esse cidadão de bem quer se defender e por que tudo que o Bolsonaro está fazendo é para defender esse cidadão de bem. Quem são então as outras pessoas? Quem é então o cidadão de bem? A gente vai tentar entender. E quem é que se contrapõe ao cidadão de bem? Quem é o oposto do cidadão de bem? Então muitas vezes esse termo ele vai aparecer nos discursos do Bolsonaro como se fosse um sujeito fechado, um sujeito definido, que tem tais características. E para você ser um cidadão de bem, você tem que se enquadrar nessas características. Então, foi se formando uma massa que queria votar no Bolsonaro e que queria poder ser agraciado pelas promessas dele. Que falando, bom, nós somos o cidadão de bem e a gente vai receber tudo isso que ele está prometendo. As ameaças que ele está fazendo não importa, porque a gente não está naquele grupo que está recebendo as ofensas, a gente está desse lado aqui. E aí, pra gente entender melhor, nesse primeiro momento, como é que se formou essa massa, né, do cidadão de bem, eu usei o Freud, que é um psicanalista, na sua obra A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que ele vai fazer de início uma análise da obra do Gustave Le Bon, que se chama Psicologia das Multidões. Ele vai falar nesse livro, principalmente logo no início, quando ele tenta explicar essa alma coletiva, segundo o livro A Psicologia das Multidões, ele vai dizer que o fato mais singular numa massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes do seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples fato de terem se transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente do que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Então, o que o Freud está colocando aqui pra gente? Que quando se forma essa massa coletiva, ela não é necessariamente composta por sujeitos iguais. Nem todo mundo que se auto-intitula cidadão de bem está na mesma classe social, tem a mesma orientação sexual, vive num mesmo local, ou etc. São pessoas diferentes que talvez anteriormente tinham pensamentos e opiniões diferentes, mas agora eles se unem em torno de uma mesma alma, que é essa alma do cidadão de bem, que vai buscar, então, os mesmos objetivos, vai ter as mesmas opiniões e vai também ter os mesmos inimigos. Eles vão agir, de certa maneira, então, como um rebanho, que vai seguir aquele líder em específico. E outra coisa que o Freud também vai colocar é que quando eles estão dentro dessa massa, eles têm uma maior inclinação para ceder aos instintos que antes seriam controlados. E como a gente pode perceber isso pensando no Brasil?
vários discursos que antes seriam mais controlados, que as pessoas não teriam coragem de dizer aquilo em público, mesmo já sendo considerados equivocados, hoje parece que as pessoas têm muito mais liberdade para ceder esses instintos. Então é fácil a gente perceber o tanto de discurso de ódio que vem aparecendo com isso. Então, se antes as pessoas elas eram racistas de um jeito velado, não posso falar isso em público, ou machismo, agora a gente tem o nosso próprio presidente falando coisas como, se o meu filho, eu preferia meu filho morto do que se ele fosse homossexual. Ou, essa mulher, eu não vou estuprar ela porque ela não merece ser estuprada. Então, como a gente tem esses discursos circulando com o próprio líder dessa massa, é muito mais fácil que a própria massa também comece a reproduzir isso. Da onde vem esse termo, cidadão de bem? O jornal da Ku Klux Klan, ele era chamado de Good Citizen, que é cidadão de bem. Então, esse foi um primeiro lugar. Um dos primeiros registros que a gente tem desse uso para falar de um grupo específico, sem ser tipo, eu sou um cidadão de bem, para falar de uma massa, começou a acontecer quando tinha a Ku Klux Klan. Tem ainda. Tem. Tanto que o próprio líder da Ku Klux Klan atual falou sobre o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro soava muito parecido com eles, que eles tinham ideais muito parecidos. Então, quer dizer, esse cidadão de bem, a gente pode partir do princípio de que ele é branco. Uhum. Né? Sobre Porque isso. a Ku Klux Klan é uma ideologia, digamos assim, de poder do branco sobre os demais. Né? Sobre isso, eu acho que essa figura do cidadão de bem, ela está muito vinculada à extrema-direita, historicamente, como você falou, como a forma da extrema-direita se posicionar como uma única posição possível de existir no mundo. Que é esse sujeito para qual o status quo, que é racista, que é misógino, que é classista, funciona efetivamente. Né? O sujeito que não oferece perigo ao sistema. O que é, então, o bem? O que mantém, né? Qual que é o discurso deles? A gente tem que retomar a tradição, a gente tem que voltar para a família tradicional, a gente tem que recuperar os nossos valores. Então, qual ideia é essa? A gente tem que manter esse sistema e tudo aquilo que tenta romper com isso é o mal. Então, o que é o bem? É você ser branco, é você ser homem, o homem no sentido da figura patriarcal mesmo, que toma à frente das coisas e que vai silenciar as mulheres. Você tem que ter uma classe social média, você tem que pertencer à classe social média alta. Mas beleza, é claro que a gente sabe que tem pessoas diferentes disso, igual eu falei, pessoas que vivem outras realidades se enquadrando no cidadão de bem. Mas muitas vezes essas pessoas, elas têm até dificuldade de reconhecer o pertencimento delas e elas acreditam que elas fazem parte desse sujeito, com essas características. Gia, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que essa ideia de cidadão de bem, ela tá vinculada a um direito à propriedade privada ser mais importante do que o direito à vida? Porque você falou que o grupo que defende essa posição de cidadão de bem é muito pró-armamentista e tem uma sede de defender o seu patrimônio a qualquer custo, né? E isso não está ligado, de certa forma, a uma ideia de guerra santa também? Essa massa pode ser manipulada conforme os interesses desses proprietários. É lógico que eles não vão saber a hora que eles vão deixar de ser interessantes e úteis para essa manobra e vão passar a ser alvos também, porque a luta de classe se desenrola dessa forma. Né? É uma luta com estratégias. Outro ponto também importante para a gente entender a massa, essa massa do cidadão de bem, é que ela é extremamente influenciável e crédula. Então, o Freud vai colocar, o improvável não existe para essa massa. Então, como isso vai acontecer? A gente vai ter um líder, que no caso vai ser, nessa análise que a gente faz, o próprio Bolsonaro, e aí ele vai mostrar o que deve ou não ser seguido, o que deve ser exaltado. E as pessoas, elas vão depositar uma confiança, quase que uma paixão totalmente exaltada. Então, por exemplo, essas pessoas, elas criticam a corrupção.
Só que aí, quando tem algum escândalo envolvendo o Bolsonaro, elas vão dizer, não, mas eu sou o caixa 2 do Bolsonaro. O que aconteceu com o Queiroz, eu apoio, eu faço parte disso, os filhos do Bolsonaro não fizeram nada. Então não importa a ação que ele tomar, ou o que ele fizer, qual escândalo ele tiver envolvido, as pessoas elas vão... parece que a racionalidade ela é meio que excluída para eles continuarem seguindo aquilo que o líder está falando. Então, discursos que surgem hoje, não, porque a Globo ela é comunista, a Veja é de esquerda, sei lá, qualquer meio que vá contra o que eles querem acreditar, ou seja, qualquer meio que vá contra o discurso do líder, eles vão ignorar aquilo. E eles vão seguir piamente, quase que como uma religião, o que aquele líder coloca para eles. E essa massa, ela também vai de um extremo para o outro. Então, um germe de antipatia, o Freud vai dizer, pode se tornar um ódio selvagem. E eu acho que a gente conseguiu enxergar muito bem esse processo aqui. Então, começam com alguns discursos lá atrás, em 2013, contra a Dilma. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí hoje a gente tem um ódio ao PT a ponto das pessoas fazerem piada quando o neto do Lula faleceu. As pessoas elas vão fazer piada quando a Marisa, ex-esposa do Lula, falece. Então as pessoas elas realmente criam um ódio àquilo que não é mais uma antipatia, eu não concordo com esse partido político, eu não concordo com as medidas econômicas que esse partido tomou, mas é um ódio a ponto de você falar, eu acho engraçado que uma criança morreu. Então, o grande questionamento que eu coloco é, que cidadão de bem é esse que comemora a morte de uma criança? Tem o caso também da procuradora que disse que as filhas dos ministros do STF tinham que ser estupradas, né, por causa da decisão que culminou na soltura do presidente Lula. Quer dizer, será que é só a responsabilidade é só do líder? Não, acho porque a gente às vezes coloca lá, se o Hitler fosse assassinado, jovem, o nazismo não existiria. Será que não surgiria um outro que aproveitaria aquela disposição popular por aquilo? Quer dizer, ele não tem uma disposição popular para seguir esse líder? Eu acho que existe essa disposição. Se não houvesse a figura do Hitler, provavelmente haveria, por causa do momento histórico, uma outra pessoa que representasse aqueles interesses. Da mesma forma que se não houvesse o Bolsonaro, alguém da extrema-direita iria assumir esse papel de coordenar as massas, porque eu acho que não dá para eximir como as massas. Como na Bolívia, por exemplo, nesse momento, né? Tem lá os seus próprios Bolsonaros nesse momento. E não dá para eximir as massas de responsabilidade também, né? Olha, eu não acredito que isso seja uma força exclusivamente do líder sobre essas massas. Eu acho que existe na verdade, um misto aí. Acredito que algumas pessoas de fato não tinham essas ideias e elas são influenciadas por esses discursos de ódios recorrentes, por esse pertencimento à massa. Pessoas que realmente não sei se elas pararam para pensar o que é que elas estão apoiando. Pessoas que talvez você fala, mas você concorda com a tortura? Ela vai dizer, não, eu não concordo. Mas ao mesmo momento ela tá lá no Facebook comentando que o menino mereceu apanhar porque ele roubou um chocolate, falando coisas horríveis. Então, talvez essas pessoas nem percebam que isso que elas estão apoiando é a tortura, é o assassinato e etc. Mas, ao mesmo tempo, existem também aquelas pessoas que já tinham aí esse germe do fascismo e elas só precisavam de um momento para poder expor isso, né? Então, não é que se o Bolsonaro não aparecesse, essas pessoas não teriam também esse pensamento. Eu acho que isso poderia, sim, voltar a surgir. Tanto que essa sua fala me lembrou muito aquele livro do Camus, A Peste, que no final ele vai falar que, eu não lembro exatamente as palavras que ele usa, mas que é algo como o germe o rato do fascismo, ele sempre está pronto para aparecer de volta nas cidades. Só que o líder ele não deixa de ser um incentivo para que esses discursos venham, né, para que esses discursos se aflorem. Que o Freud também vai colocar no livro, é que essa massa, ela respeita essa força e ela vai exigir de seus heróis
uma fortaleza, e essa fortaleza pode até ser uma violência. Então a gente vê que o discurso do Bolsonaro, às vezes ele é super autoritário, as pessoas gostam disso. Por que as pessoas apoiam isso? Porque essa massa, ela quer de alguma maneira temer os seus senhores. Então ela é totalmente conservadora e ela acredita que com esse autoritarismo ela vai conseguir negar todos os progressos, todas as inovações que ela é contra e vai poder ter essa ilimitada reverência pela tradição. Então, ao mesmo tempo que se forma esse sujeito, quem que é, então, o outro do cidadão de bem? Eles formaram como coletivo, como massa, e quem que é o outro? Então, eles vão colocar como outro as feministas, o movimento negro, os estudantes de universidade pública, todos aqueles que eles vão falar que são vagabundos, são os marginais, qualquer pessoa que tenha um engajamento político que vá contra eles. E aí, o que eles vão fazer, então, com esse grupo? Eles vão pegar todas essas categorias e classificar como os esquerdistas comunistas. E aí, nisso, eles vão enquadrar qualquer pessoa que teça uma crítica ao governo Bolsonaro. E tem um vídeo que o Bolsonaro produziu, em que ele é representado como um leão, e vem as hienas perseguindo ele. E aí você tem as figuras mais contrastantes representadas entre as hienas, que são as feministas, junto com a Veja, junto com o Foro de São Paulo, junto com a Jovem Pan, o STF, instituições e grupos de pessoas que não têm absolutamente nada em comum, exceto em algum momento terem levantado uma posição contrária ao Bolsonaro. E algumas, como a Jovem Pan, por exemplo, têm uma posição majoritariamente de apoio ao Bolsonaro, mas por causa de um momento de crítica, eles foram automaticamente enquadrados como os esquerdistas. Hienas. E aí vem o cidadão de bem, patriota, e salva o Bolsonaro. É bem isso, assim, tanto que os próprios eleitores, o cidadão de bem, ele não pode fazer uma crítica ao Bolsonaro, porque ele tem que defender o capitão. Então, quer dizer, isso blinda o presidente de qualquer crítica. Inclusive, os grandes influenciadores aí, o astrólogo e outras pessoas que apoiam o Bolsonaro vão dizer que é isso mesmo que tem que ser feito, que tem que se curvar à frente a qualquer coisa que o Bolsonaro faça, porque é melhor isso do que ter um governo de esquerda. O cidadão de bem, ele vai passar a definir nesse grupo, para além de quem é o sujeito e quem é o outro, quem merece viver e quem não merece viver. Ou seja, que vidas importam e que vidas não importam. E a gente já percebeu que essa categoria da esquerda, ela é muito grande. E as pessoas que estão ali, não importa, a vida delas não importa. Tanto que o próprio Bolsonaro, em uma das manifestações, quando estava bem próximo da eleição, ele teve um discurso de, a gente vai mandar esses vermelhos, a gente vai mandar esses esquerdistas para a ponta da praia. Então, ele mesmo já colocou, antes mesmo de ser eleito, que essas pessoas que não fazem parte do cidadão de bem, a vida delas tanto faz. E aí, o cidadão de bem, ele coloca isso como se, não, mas eu quero me defender desse outro, eu quero me defender desse comunista. E pra gente entender isso, a gente pode usar o conceito de necropolítica, que vem com um ensaio do Achille Mbembe, que é um filósofo e sociólogo camaronês, também professor de história. Que o que é a necropolítica? É o poder de decidir quem deve morrer, que vidas não importam. Então ele vai falar que o que vai ser a soberania? O Mbembe vai colocar que a soberania é definir quem importa e quem não importa na lógica daquela política vigente. Quem é descartável e quem não é descartável. Então ele vai mostrar que a expressão máxima da soberania vai poder ditar isso e vai matar ou simplesmente deixar morrer aqueles que estão de alguma maneira não estão contribuindo para a manutenção daquele sistema. Então, por exemplo, quando a gente vê
aqui, essas falas do Bolsonaro, sempre atreladas à flexibilização das armas, à violência com o cidadão de bem, o que basicamente ele está colocando? Que o cidadão de bem é a pessoa que o governo precisa proteger. A gente precisa manter a vida do cidadão de bem. E qual é o jeito de manter a vida do cidadão de bem? Fazendo com que o outro morra, com que a vida do outro não importe. Então, se eu preciso defender o cidadão de bem, eu vou defender ele a qualquer custo. E esse a qualquer custo inclui fazer mais gente morrer. Agora, essa questão do presidente crente e da igreja no poder, como a gente encaixa essa lógica cristã dentro desse conceito de necropolítica? Porque, em tese, o discurso cristão é muito diferente disso, pelo menos o discurso filosófico do cristianismo. Como essas pessoas que frequentam igrejas, e isso não é todas as igrejas, lógico, é um segmento da igreja cristã que está apoiando fortemente o governo bolsonarista, como é que eles conseguem convencer todos aqueles fiéis a embarcar na necropolítica e não questionar isso? Então, o que eu vejo que acontece é que a igreja deveria, então, seguir essa ideia de que o bem ele está ligado com o quê? Com o que é bom, com a bondade, com a honestidade, com a gentileza, a caridade, uma série de conceitos. Só que hoje, o que a igreja também coloca? Que esse outro, ele tá contra a igreja. Ele quer acabar com os dogmas, com as regras que a igreja coloca. Então, esse outro, ele é o quê? Ele é vândalo, ele é promíscuo, ele não acredita em Deus, ele não segue as regras divinas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que silenciar essas pessoas para manter a palavra de Deus. Mas essa lógica não é cristã. Quer dizer, Cristo entregou a sua vida pelos pecadores, pela humanidade, né? Essa é a base do pensamento cristão. Eu acho que a gente cai no problema da Guerra Santa, no sentido de que é levantada uma ideologia de que existe um inimigo a ser combatido em nome de Deus. E isso é uma perversão da lógica. A Guerra Santa não faz parte do cristianismo. Exato. Isso não é um conceito cristão, né? A não ser que a gente tenha que ser muito permissivo dentro dessa lógica. Mas eu acho que as pessoas não estão preocupadas com isso. Nem mesmo as pessoas que são cristãs. Não importa que isso não é o que estava na Bíblia, ou que isso não é o que a igreja ensina, porque agora é o que eles vão seguir. Porque eles estão muito mais preocupados com impedir que os valores tradicionais da igreja sejam transgredidos, ou que a esquerda volte para o poder. Eles estão muito mais preocupados com isso do que com o bem, de fato, com interpretar, entender o que é o bem, de acordo com o cristianismo. Eu acho que isso nem é uma questão para eles. Eles não estão interessados, eles não estão irracionalmente pensando sobre isso. Inclusive, a gente tem vários líderes de igreja que fizeram propaganda para o Bolsonaro. A gente viu lá, teve aquela grande comemoração quando o Bolsonaro ganhou e eles estavam fazendo sinal de arma com a mão. Então, é importante a gente perceber o quanto esse conceito do cidadão de bem é perverso. Então, a gente tem que perceber e pensar sobre esse conceito para ver se realmente o cidadão de bem, se essa palavra bem, em que sentido ela está sendo usada, por quem ela está sendo usada e a quem serve, né? Quem é o cidadão de bem e a quem serve isso. Porque é interessante fazer parte do cidadão de bem e porque é interessante que essa massa do cidadão de bem continue existindo. Bom, então é isso. Eu quero agradecer ao Mauro Lopes pelo espaço no canal Paz e Bem. Quero agradecer também à professora por ter ajudado a gente nesse projeto e aos meus colegas por ter participado e me ajudado na mesa. Obrigada, Giovana, por me permitir participar da sua mesa. Obrigado também pelo convite, obrigado pela audiência de vocês. Obrigada.